Olá a todos, estamos em mais um episódio do nosso Culture-se. E hoje um dia mais que especial, digo até iluminado, porque estamos com um convidado muito especial aqui no nosso videocast. Primeiro, eu queria dizer que nós, por termos esse convidado de fora, temos uma pessoa que vai nos auxiliar nessa tradução. Vou aqui apresentar Sérgio Carvalho, Madhusudan Maharaj. Sejam bem-vindos, welcome. Thank you. Obrigado. Sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês sobre essa temática que acho que todo mundo já ouviu falar. Alguém já ouviu falar sobre yoga? Alguém já ouviu falar sobre chakras? O que é isso, o yoga? Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é esse yoga. Tá bom. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você for ouvir. A noção que a gente tem aqui no Ocidente sobre yoga é uma noção muito rasa, é uma noção de mais uma modalidade de exercícios de bem-estar. Então as pessoas vão num lugar e praticam alguma coisa para que elas se sintam um pouco melhores com elas mesmas e com a vida no geral. E geralmente a conexão que a gente tem com o yoga aqui no Ocidente, principalmente nos passos iniciais para quase todo mundo, é com aquilo que se chama Hatha Yoga, que é um exercício para equilibrar a sua energia, deixar você uma pessoa mais atenta e tudo mais. Mas hoje, como você falou, é um dia iluminado, porque a gente tem um convidado muito especial, que é alguém cuja vida é um exemplo de dedicação ao caminho mais profundo do yoga. Muito além desses exercícios que podem gerar um determinado bem-estar, e desse controle da respiração que pode equilibrar a sua energia, existe um patamar de consciência onde você vai começar a questionar a sua existência. E a partir desse momento em que você questiona a sua existência, quanto mais sincero for o seu questionamento, mais chance você tem de receber as respostas adequadas e de acabar encontrando na sua vida com pessoas que você jamais poderia imaginar que você encontraria. Então, essa é um pouco da minha história pessoal. Eu pratico yoga desde 1995 e eu nunca parei. E a partir do ano 2000, 2001, foi que eu comecei a conhecer as pessoas que são os verdadeiros yogis, aqueles cuja vida é um exemplo nessa busca profunda por uma conexão com o absoluto. Então, a gente tem hoje aqui esse convidado ilustre, cuja vida é um desses exemplos. Alguém que nasceu numa família britânica, no Quênia, e num dado momento da vida dele começou a questionar a existência e acabou indo morar num templo. E depois de um tempo morando nesse templo, ele acabou indo para a Índia, morar em outro templo. E nesse templo, na Índia, ele conheceu o mestre espiritual dele, que é o meu avô espiritual, Srila Sridhar Maharaj, que é uma referência para qualquer pessoa que queira compreender de verdade o significado do termo yoga na sua mais profunda grandiosidade. Srila Sridhar Maharaj é uma referência absoluta. Eu falo para os meus alunos que Sridhar Maharaj ele é o topo da montanha. Se você quer escalar o mundo do yoga, Sridhar Maharaj é o topo da montanha. E nós temos aqui ao nosso lado Srila Madhusudan Maharaj, que é um discípulo fiel de Srila Sridhar Maharaj. Ele chegou lá no comecinho dos anos 80, na Índia. Sridhar Maharaj permaneceu nesse mundo até 1988, e depois que Sridhar Maharaj abandonou esse mundo, ele deixou ali na cadeira principal do templo e cuidando da missão, Srila Govinda Maharaj. E Srila Madhusudan Maharaj, desde quando ele chegou até 2010, que foi quando Srila Govinda Maharaj abandonou também esse mundo, ele esteve lá, fielmente servindo esses mestres e aprendendo deles e fazendo tudo o que ele pôde para que a vida dele fosse totalmente dedicada a esse caminho que é chamado Bhakti Yoga, que é uma forma muito mais profunda de conexão com a realidade. Então a gente tem aqui hoje a presença de Srila Madhusudan Maharaj. Eu não quero ficar gastando nosso tempo aqui, então a gente vai passar direto a bola para ele e daí você pode refazer essa pergunta. O que é yoga? Você pode fazer essa pergunta para Srila Madhusudan Maharaj. Jai Maharaj, I was telling her a little... I got it. You got it? Okay.
Namastê. Namaste. I'm here to serve. How can I serve? Então ele falou que ele está aqui para servir. Como ele pode servir? What is yoga? What is yoga? Well, yoga is a Sanskrit word and there are different ways to understand it, but principally yoga means to link, but to link with something stronger. So you're connecting to something stronger to take you forwards. Então, o que é yoga? Yoga é um termo sânscrito e tem muitas formas de você traduzir ou interpretar, mas essencialmente significa conectar-se. Mas conectar-se com o quê? Conectar-se com algo mais forte, algo que te leve para uma direção. So it's the path of improvement, a path of increasing the quality of life. And there are different paths. You can see there are different paths. People have a different path, but they are connecting to something higher. And Hatha Yoga is like the foundation stage, where through our bodily airs and everything we understand, okay, there's a higher, clean consciousness if we take the time to follow that practice. Então, essa conexão com algo mais forte, ela vai te levar para um caminho de desenvolvimento, de aprimoramento. Então, existem diferentes caminhos, é claro, diferentes compreensões, mas sempre, quando se trata de yoga, trata-se de desenvolver o eu verdadeiro, conectar-se com algo superior. E Hatha Yoga seria uma fundação, algo para você começar a entender que existe uma consciência mais elevada, que existe um caminho mais claro e mais limpo a ser seguido. And so it is a good desire to want to get happiness through a yoga practice rather than boxing or something, which is a little opposite. Então, é uma coisa legal, né? Você querer aprimorar a sua existência e buscar alguma felicidade. E é legal que você tente fazer isso através de uma prática de yoga, ao invés de, por exemplo, boxear com alguém ou algo assim. And everyone is searching, ultimately, for happiness. E todos estão buscando, finalmente, né, assim como uma conclusão da sua vida, todos estão buscando por felicidade. So the search for happiness is the path of yoga. Então, a busca por felicidade é o caminho do yoga. But the Hatha Yoga that we know, which is the exercising the body, it is helpful for many for controlling the senses with the mind, and the mind is to control your mind with your intelligence, and your intelligence is getting taught by a yoga teacher. Do this, it will be good for you. And then your intelligence instructs your mind instructs your senses. This way, some control of our senses, mind and intelligence. Então, por exemplo, nesse caminho, né, do chamado Hatha Yoga, você está tentando controlar o seu próprio corpo com a sua mente. Dessa forma, você aprimora o seu controle dos próprios sentidos. E a mente ela vai ter que ser comandada pela sua inteligência, para que ela se aquiete também. E a sua inteligência está ouvindo as instruções de alguém que tem mais experiência que você, está falando para você, faça isso, e nesse patamar de seguir instruções, aos poucos você vai controlando melhor os seus próprios sentidos. But the summary of Hatha Yoga is so that you can sit peacefully to meditate. Mas a conclusão do Hatha Yoga é que você consiga chegar nesse nível de controle que foi dito, para que você se sente confortavelmente, de forma pacífica e consiga meditar. Esse é o objetivo do Hatha Yoga. And without meditation, there is no peace of mind. Without peace of mind, there is no happiness. E sem meditação, não existe paz mental. E sem paz mental, não existe felicidade. Hatha Yoga is one part of a much bigger yoga program. So, as everywhere, there's gradation. Good, better, best, more best, most best, etc. Então, o Hatha Yoga é uma parte de um sistema. E como em qualquer outra coisa na vida, existe sempre uma gradação. Então, tem algo que é bom, mas tem algo que é melhor, e tem algo que é o melhor, e tem algo que é o melhor do melhor. And I think everyone accepts that yoga has its source in India.
E acho que todo mundo aceita a ideia de que yoga é algo que tem as suas origens na Índia. And India has a book which is sometimes called the Book of Yoga. E a Índia tem um livro que muitas vezes é chamado de O Livro de Yoga. And that book, in its Sanskrit name, is Srimad Bhagavad Gita. E o nome em sânscrito desse livro é Srimad Bhagavad Gita. And it is quite short. It is 800 verses, not a big book. E é um livro relativamente curto. É um livro que tem aproximadamente 800 versos, não é um livro enorme. And it is 18 chapters, 1-8. E é um livro com 18 capítulos. And 17 of the 18 chapters have a title, Something Yoga, Something Yoga, Something Yoga. E desses 18 capítulos, 17 tem um título que tem a palavra yoga. Alguma coisa yoga, e assim por diante. Karma Yoga, Jnana Yoga, Tyagi Yoga, Sannyas Yoga, different types of yoga. Então, esses, né, como ele falou, né, Karma Yoga, Jnana Yoga e assim por diante, são os títulos dos capítulos. And with 18 chapters, leading us to understand in that last chapter, 18th chapter, now the conclusion of yoga, where yoga is taking you. You're going upwards. You're going upwards to where? What is the destination? Então, no 18º capítulo tem essa conclusão, né, dizendo, então, depois de ter ouvido tudo isso, qual que é a conclusão do caminho do yoga? Né? Para onde você vai? Qual é o seu destino? And it is taking us to Bhakti Yoga, devotional service, controlling the mind and the senses, focused on devotion, selflessness to Lord Krishna, the speaker of Bhagavad Gita. E qual é a conclusão? A conclusão é que você faz todo esse processo de aprimorar o controle da sua mente, o controle dos seus sentidos e assim por diante, para que você chegue num patamar denominado Bhakti Yoga. E o que é esse Bhakti Yoga? É a devoção, é a entrega, é você conseguir se render e servir amorosamente. E servir amorosamente quem? Deus, Krishna. Ele mesmo está falando isso nesse Srimad Bhagavad Gita. And that is the natural function of the soul, the living entity inside all of us, when our local identification covers are removed. That I am English, I am Portuguese, I am Brazilian, whatever. But then the finer and finer layers. Who am I when all these layers are removed? I am a Bhakti yogi, means I am a devotee in love of the Lord. That's our healthy position. Então, essa é a conclusão, né, do Bhakti Yoga, que mostra que nós, o eu verdadeiro, a alma mesmo, e não todas essas camadas que nos cobrem e a gente acha que a gente é inglês ou português ou brasileiro ou o que quer que seja, mas o eu verdadeiro, a alma, tem por natureza essa conexão de serviço amoroso ao Senhor, a Krishna. I lived for over 30 years in India and in the East, and we were under the teachings of our masters, under the guidance of our masters there. And only after that time I came to the West by the invitation of so many good souls. And I have an observation about the West. Então ele viveu mais de 30 anos na Índia e em alguns outros lugares no Oriente também, sempre, né, lá sob a guarda dos mestres dele. E depois, quando ele voltou para o Ocidente, né, atendendo o convite de algumas pessoas, ele percebeu muitas coisas, né, sobre o mundo ocidental, e ele tem uma observação. And that is that everybody, or so many people, a whole section of society, good people, they've captured something from India. They know they've got some secrets, and they know how to do pranayama, how to do meditation, how to do this on a finer level. But they've caught this from the Vedas, the Vedic teachings, but the whole picture hasn't come through in general. They've found a part and, very inspirational. We are focusing there without seeing the bigger picture.
E a observação que ele tem sobre o Ocidente, depois dessas décadas, né, da vida dele, vivendo no berço da cultura védica, é que as pessoas aqui, elas têm um interesse muitas vezes genuíno, por isso, pelos Vedas, né, de onde vem todo esse conhecimento, pela cultura védica, de onde vem todo esse conhecimento. Mas, geralmente, elas pegam um pedacinho desse sistema e elas se interessam por aquilo. Puxa, o pranayama, muito legal, a medicina da Índia, muito legal, meditação, muito legal. E aí elas ficam tentando, né, elaborar em cima daquilo, daquele pedacinho, sem buscar de fato as conclusões e o sistema como um todo, aquilo que ele chama de big picture, né, que é um termo que a gente não tem um equivalente real em português, mas é você conseguir enxergar o todo e entender a importância disso. And we have to admit, when we are born, we're growing up, we are blind to spiritual life proper. We are very much like the animals. We think about our food, sleeping, having fun, like that, whether we are children or grown up. But we're blind to the fact that there is an eternal, joyful spiritual life. E quando a gente nasce, né, a gente tem que admitir isso, quando a gente nasce, a gente é completamente cego para a ideia de uma vida espiritual, de uma vida eterna, de bem-aventurança. A gente nasce como qualquer outro animal, querendo dormir, comer e se divertir. Então, esse é um fato importante, todo mundo fazer essa análise e admitir mesmo, que a gente, mesmo bebê, criança e a maioria dos adultos, a gente está aqui para viver dessa forma, dormir, comer e se divertir, sem pensar que existe de fato uma conexão com uma vida espiritual de eterna bem-aventurança. So when we come to discover, oh, here there is some sense, and Veda means knowledge. The books were written 5,000 years ago in Sanskrit by brilliant persons, and the Veda, if we read any part of the Veda, we'll see, oh yes, this is about improvement, about going upwards, yoga. E quando a gente tem contato, então, com os Vedas, né, com essas escrituras reveladas e colocadas ali para a gente, né, por grandes sábios do passado, se a gente mergulha um pouquinho, a gente vai perceber que tudo que está colocado ali tem a ver com o nosso desenvolvimento. Eles estão fazendo tudo ali, nos dando tudo para a gente melhorar. But there is an analogy given by our masters about 6 blind men who came across an elephant, and they'd never seen, well, they were blind. They did not know what an elephant was. So 6 blind men and an elephant. Então tem essa analogia dada pelos grandes mestres, pelos nossos mestres, né, sobre 6 homens que são cegos e que chegam perto de um elefante. Eles sempre foram cegos, eles nunca viram um elefante. And they all agree the elephant is wonderful. They're all touching the elephant. Oh, this is big and wonderful. E todos eles concordam, né, que o elefante é grande e é maravilhoso. Eles estão encostando no elefante e pensando isso. Nossa, esse negócio aqui é grande, maravilhoso. So one blind man touches the side of the elephant and says, it's like a wall. He describes the elephant is like a wall. Another touches the leg of the elephant. Oh, the elephant is like a tree trunk. Another catches his tail. Oh, the elephant is like a rope. Another touches his tusk. Oh, it's like a spear. Another touches his big ear of the elephant. The elephant is like a fan. They were all right. Everyone is correct. But they were all wrong because the elephant is as a whole. It's not only an ear or a tail or a leg. Então, cada um desses homens, né, tocando uma parte do elefante, chega a uma conclusão. O cara que está encostando na barriga do elefante pensa e diz, nossa, ele é como uma parede. E aí o outro está tocando a pata do elefante e fala, não, ele é como uma árvore. E aí o outro está encostando no rabo do elefante, não, é tipo uma cordinha. E um outro está encostando na orelha e falando, não, é como se fosse um ventilador, um abanador, né? Todos eles estão certos. Mas todos eles estão errados, porque eles não estão enxergando o elefante como um todo. Cada um conseguiu se conectar com um pedacinho ali. So everywhere in the world has its culture. And India, especially the Himalayan section of India, definitely is renowned for having the culture of meditation, self-realization, of yoga. Então, todos os lugares do mundo têm sua própria cultura. Mas a Índia, e especialmente a
parte mais ao norte da Índia, onde estão os Himalaias, é um lugar muito conhecido por ter essa cultura de meditação e autorrealização, os sábios indo para as cavernas, etc. And that culture is recorded in black and white. It's recorded in writing, written down 5,000 years ago when the clean culture of civilization there, it was at its prime. And they knew that in the age to come, people will forget the purpose of life. E essa cultura dessa civilização que há pouco mais de 5.000 anos estava no seu ápice e que de lá para cá, né, como todo o mundo vem decaindo, a cultura deles foi registrada em preto e branco num papel, porque eles sabiam que com o passar dos milênios a nossa capacidade ia diminuir muito e a gente ia esquecer tudo aquilo. And even, I mean, not even, but today, those who study linguistics, languages, history of languages, they acknowledge Sanskrit language, which most of the Veda is recorded in, to be one of the ancient languages from which other languages have come in the future. E mesmo hoje em dia, né, quando você tem as pessoas que são especializadas em línguas antigas, você sempre olha as conclusões dessas pessoas e eles admitem, né, que realmente o sânscrito é uma das, se não a língua mãe, de onde, com suas influências, todas as outras línguas aos poucos foram surgindo. And they may disagree how old the Vedas are, but they're all plus 1,000 years plus. We have masters, they don't disagree. The written Veda from Vyasadeva is from 5,000 years ago, and some is from much longer ago. E esses cientistas modernos, às vezes, eles podem discutir e discordar sobre quão antigas são essas escrituras, né? E aí cada um vai falar um número, mas nós temos mestres que nos ensinaram que isso está escrito há mais de 5.000 anos, e algumas partes até mais tempo que isso. And all the language students, the specialists in languages, and those who try to learn languages know that Sanskrit is very complicated, very difficult to learn, yet very precise when it is recorded properly. E todas as pessoas, né, que são especialistas em línguas, elas sabem que o sânscrito é uma língua muito difícil de aprender, muito complicada, tem muitos detalhes, mas eles também sabem que é uma língua extremamente precisa quando ela é colocada da forma adequada. So even on a very logical level, we can understand that these books were written by very intelligent, smart people. Então, mesmo num patamar mais básico e lógico, a gente pode entender que esses livros, eles foram escritos por pessoas extremamente inteligentes e capazes. And there are different departments of Veda, which means knowledge. The knowledge about the body, knowledge about astronomy, knowledge about astrology, knowledge about mathematics, Vedic this, Vedic that. You've heard many of these things used. Vedic mathematics, etc. E existem muitas diferentes seções nesse conhecimento, né? Os Vedas, eles tratam de N diferentes assuntos. Então, existe a seção para falar sobre a nossa saúde corpórea e mental, a seção para falar sobre astronomia, a seção para falar sobre astrologia, a seção para falar sobre matemática, medicina, e aí você vai ver, né? Medicina ayurvédica, astrologia védica, astronomia védica e assim por diante. And Veda Vyasadeva, who compiled the Veda, after giving all this knowledge, he gave his conclusion of what is the purpose of knowledge. Now you're learning many things, wonderful, but what is the purpose of knowledge? E Veda Vyasa, que é o compilador, né, dessa imensa gama de conhecimento que são os Vedas, ele também chega a um ponto onde ele mesmo declara: bom, agora vocês já sabem tudo o que existe para saber, vocês já têm todo o conhecimento. Qual é o propósito desse conhecimento? Para que serve saber tudo isso? So the book of yoga, Bhagavad Gita, is giving knowledge to understand about where we are, what is karma, action and reaction,
how to improve and giving a hint of the destination, Bhakti Yoga. Not only a hint of clearly saying Bhakti Yoga, but not fully describing, okay, what is the destination that takes you to? Então, o Srimad Bhagavad Gita, esse livro do yoga, ele nos dá, né, então, essa noção de qual é a nossa posição atual, quem nós somos como identidade, como um eu verdadeiro, quem nós somos. Ele nos dá também uma explicação clara sobre karma, ação e reação, por que a gente fica preso nesse mundo e nos nossos assuntos mundanos e tudo mais. E ele nos dá uma ideia muito clara de que Bhakti Yoga é o destino a ser seguido. Mas ele ainda não explica detalhadamente, tá bom, então como que é esse destino, né? Para onde que eu tenho que ir? And then following from that, now we've come to the path. All this yoga is leading to dedication, bhakti, bhakti yoga. Now what happens when you practice bhakti yoga? Vedavyas is explaining in the next book, in his final work called Srimad Bhagavatam. There he's showing how bhakti yoga is taking us to the eternal, joyful land of Krishna, means the land of Krishna consciousness, Goloka Vrindavan. Então, seguindo essa instrução dada no Srimad Bhagavad Gita, né, e praticando e chegando naquele nível que o Maharaj falou sobre o último capítulo, né, falando sobre dedicação e Bhakti Yoga, a gente consegue compreender que a gente tem que se dedicar, que o caminho é a dedicação. E então Vedavyasa ele compõe sua última obra, a conclusão de todo o conhecimento védico, que é um livro chamado Srimad Bhagavatam, que é um livro que descreve esse processo de Bhakti Yoga e o que acontece quando você o pratica, e também descreve os passatempos eternos nesse plano de bem-aventurança, dedicação, amor e afeto, chamado Goloka Vrindavan. And the Srimad Bhagavatam is described as the ripened fruit of the Vedic tree. The Vedas has so much there, but what is the fruit of learning, of understanding? It is the land of Goloka Vrindavan, love, beauty, sweetness, charm, eternity, kind of a good place. Então, né, no Srimad Bhagavatam, na verdade, o Srimad Bhagavatam, ele é como se fosse um fruto maduro dessa árvore que são os Vedas, onde você tem tantos galhos e troncos e folhas e tudo mais, mas ela tem um propósito, que é dar esse fruto. E esse fruto maduro é o Srimad Bhagavatam, que descreve esse lugar de beleza, charme, bem-aventurança e felicidade eternos. Parece ser um bom lugar. And it sounds fantastic. We can say, oh, yes, I read this in a book, but it's just another world. I cannot go there. It's like reading a fable or something. We think, oh, it's too good to be true. E quando você lê, né, isso soa simplesmente fantástico. Soa até bom demais para ser verdade. É incrível que a gente possa sequer ter contato com essa descrição. But bearing in mind that their culture, that culture of that previous age, has been carefully recorded in Sanskrit, in verse form, for the benefit of the future generations. And Vedavyas is writing that. And everybody agrees, the Veda, it is coming from that ancient time. Then, when we see this is the message of the Veda, this is where the yoga path, when you take as a whole body, where it's taking us. It is giving us a solution to every problem. Então, quando a gente lê isso e vê que esse lugar incrível, quase inacreditável, bom demais para ser verdade, como o Maharaj falou, a gente tem que lembrar, essa é a hora da gente lembrar que isso foi gravado em sânscrito há milhares de anos atrás, por essas pessoas que só queriam o nosso benefício, elas só queriam deixar para a gente o que elas sabiam para a gente não esquecer. Então, olhando isso hoje em dia, a gente consegue ter noção de quão real é e por que eles deixaram esse conhecimento. Eles não estão nos explorando, eles estão se dedicando a nós.
So we owe it to ourselves at least to give attention to what those sincere souls had to say. What is their advice for the future generation? We are that generation. Então nós meio que devemos isso a nós mesmos. Pelo menos ouvir o que esses grandes sábios têm a dizer, porque eles deixaram essa herança sem preço para as futuras gerações. E nós somos essas futuras gerações. E antes ainda, o Maharaj falou que esse é o processo de yoga como um todo, como na história do elefante. Então as pessoas praticam yoga tocando partes do elefante. O Śrīmad Bhagavatam te dá o elefante inteiro. There is a natural inquisitiveness as to previous cultures. And when scientists or somebody discover a cave with a cave painting in, which no one's seen before, then they all go there photographing it and analyzing, a picture of a boar, a picture of a bison, a picture of a man with a spear, and they're analyzing, in this place, and then they calculating how many years ago. They're inquisitive to know what was the way of life of these people. But they're interested to give a lot of attention to a vague cave painting. But the Veda is not vague. It's there in black and white. It's there to hear the words and message of those from the culture when they knew the purpose of the birth in a human body. Então existe uma natureza inquisitiva no ser humano, uma curiosidade natural de observar culturas antigas, de entrar numa caverna, por exemplo, e tirar fotos das paredes e tentar descobrir o que quer dizer aquele desenho de um javali, um bisão e um caçador, por que faziam aquilo e tudo mais, né? Mas isso é algo que você vai ficar especulando sobre uma coisa vaga, esse tipo de inquirir sobre esse tipo de assunto. Os Vedas, especialmente o Śrīmad Bhagavatam, não são assim. O Śrīmad Bhagavatam está ali, escrito em preto e branco, por pessoas que tinham o conhecimento pleno de por que nós nascemos numa forma de vida humana. Qual é o nosso propósito? Por que a gente nasce assim e aqui? Everybody wants joy, happiness. Everyone wants to live forever with joy and happiness. Let's face it. Então todo mundo quer alegria, todo mundo quer felicidade, todo mundo gostaria de viver eternamente com alegria e felicidade. And some hint and some indication of that is given by all religion. Otherwise, what is the religion saying? Everywhere is saying, you have a bright future if you lead your life in this way. There's another perfect plane, which is worth going to, striving for. E alguma pista disso é dada, né, por diferentes religiões, né, sempre falando, olha, se você levar a sua vida dessa forma, você vai atingir tal plano, né, você vai ter uma vida mais plena e mais feliz. And we understood already the Vedas have given us, this is the goal of bhakti, of devotion, love of God, called Krishna Prema in Sanskrit. E nós já entendemos isso, né? Que os Vedas eles falam claramente que o nosso objetivo na vida é desenvolver esse amor por Deus, em sânscrito chamado Krishna Prema. And in the yoga world, I think everybody knows Sat Chit Ananda. Eternity, the heart's hankering is for eternity, for being conscious, not to kill ourselves and make suicide, but be eternal, awake and Ananda, ecstatic, joyful, ever happy. E no mundo do yoga, né, o termo muito usado para descrever de uma forma um pouco vaga esse plano é esse termo Satchitananda, que significa algo que é eterno, consciente e extremamente feliz, extasiado. What's the point of being eternal if you're not conscious? Like a stone is more eternal than we are. Oh, very successful. The stone lives so much longer than me. Qual é o ponto de você ser eterno se você não tem consciência? Uma pedra, por exemplo, tem um corpo muito mais próximo de eterno do que o nosso. Mas qual é o ponto dela ter esse corpo que vai durar tanto se ela não tem nenhuma consciência? And what is the food of consciousness? It's not suffering and struggle, it's joy and ecstasy. E qual é o alimento da consciência? Não é uma briga e um sofrimento. É felicidade, êxtase. It's beauty, charm, sweetness, affection.
beleza, charme, doçura, afeto. And when this is directed to the Lord, and Krishna is explaining, he's openly declaring, he said, I am the origin of all the gods and all that be. What to speak of the material world? Just listen to me. I'm your friend. I'm telling you. You wake up love for me and everything is solved. This is Bhagavad Gita. E Krishna explica isso no Bhagavad Gita, né? Quando ele mesmo declara que ele é a fonte de todo o amor, de toda a beleza, de todos os deuses que existem e de todas as coisas que se manifestam em todos os rincões de consciência de qualquer plano. O que falar, então, desse mundo material? Então ele está dizendo que a gente deve oferecer tudo para ele, porque ele é a origem de tudo, ele é, no final das contas, o dono de tudo. So Srimad Bhagavatam, that conclusion book of Veda Vyas, where does it end? It ends by saying, this is available to you all. Take the name of God. E esse trabalho, que é a conclusão de Veda Vyasa, que é o Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro dos Vedas, ele tem a sua própria conclusão. E como ele termina? Ele termina dizendo que isso tudo, toda essa beleza, afeto, charme, eternidade, bem-aventurança, tudo isso está disponível para todo mundo que quiser. O que a gente tem que fazer? Ele diz, tomar os nomes de Deus. Chant the name, glories, pastimes, all aspects of the Lord. Continuously, try to keep this going continuously, and you will find, with love and affection, you become aware the Lord's affectionate hand is actually around each of us. Então você cantar os nomes e as glórias e os passatempos de Deus e fazer isso constantemente, todos os dias. E com essa prática constante, você vai conseguir perceber claramente que essa mão afetuosa de Deus está sempre à nossa volta, cuidando de todos nós. And then if you want to follow the step-by-step onwards from there, 500 years ago, one great, at least we can say a great saint, Chaitanya Mahaprabhu, again in India, in northern India, then he spotlighted that Srimad Bhagavatam, that ripened fruit of the Veda, and he showed the life of Bhakti Yoga. E se a gente quiser trazer isso para um tempo um pouco mais recente, há pouco mais de 500 anos, na região da Bengala, né, no norte da Índia, Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu. No mínimo, podemos dizer que ele é um grande santo. E ele mostrou, através da própria vida, como fazer essa prática, né, como ser esse devoto entregue, e ele deu essa luz sobre o Srimad Bhagavatam, essa escritura que é o fruto maduro dos Vedas. And he distributed the holy name to everybody. He said, as long as you have some faith that what I'm telling you, what the Vedas have told, what all the great sages have told, that the conclusion is chant the holy name. Then take this holy name, it's yours, it's not a business, it's free. Take it and chant with love. E ele distribuiu para todos que tenham uma fagulhinha de fé, um pouquinho de fé, ele distribuiu esses santos nomes e ele disse, podem pegar, isso é de vocês, cantem, isso não é uma propriedade de ninguém, não é algo para vender. E de graça ele distribuiu isso para todo mundo que tiver um pouquinho de fé. And that name in particular is in this age known as the Kali Yuga Maha Mantra. But the great mantra in this age is the very famous, I think, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And anyone with faith can chant it. If you chant, you will feel, you will know, oh, this is a special kind of medicine. E especialmente para esse momento da história, para essa era em que nós vivemos, como dizem os Vedas, né, existe aquele que é o Maha Mantra, o grande mantra para esse momento. E esse é um mantra que a gente acredita que seja um mantra famoso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E se você experimentar
e começar a entoar esse mantra, cantar esse mantra todos os dias, com certeza você vai perceber o benefício que isso vai trazer. And if any prayer is attached, it is not that I want something, but rather, please allow me to come within your loving family. We know that you live in a wonderful place. We would like to go. E se você quiser colocar, anexar a esse canto do mantra alguma oração, então que não seja uma oração pedindo coisas, mas que seja uma oração pedindo uma permissão para entrar nesse domínio, para se conectar de alguma forma com essa família eterna desse lugar de bem-aventurança que a gente não consegue nem descrever. So, from controlling the senses, the mind, the intelligence, getting good food for the intelligence, and gradually following a process. Gradually means until we can say, okay, now there's a conclusion, what I should meditate on, why I should have a controlled mind, so I can control my mind to serve the Lord and not to serve the temporary things of this world. And this is the perfection of Bhakti Yoga, devotional yoga. Então, esse processo de controlar melhor os sentidos, controlar melhor a própria mente, alimentar corretamente a sua inteligência, associar-se melhor e entender, através desse refinamento da sua consciência, entender qual é o seu propósito dessa vida, entender que o seu propósito é servir o Senhor. Isso é Bhakti Yoga, o caminho da devoção. É muita coisa, e muita coisa muito interessante. Eu falo como uma pessoa que iniciei nesse caminho há pouco tempo, para os dias de hoje. Todo esse ensinamento, ele traz uma luz sobre uma prática, sobre uma cultura, que não precisa ser tão longe da gente. É igual falaram, tem todo esse processo que você é levado, step a step, né? Sim. Mas nos dias de hoje, para quem está iniciando, para quem ouviu falar yoga, é muito bom, você vai ficar alongado, você vai ficar forte. Sei. Mas para além desse propósito físico, qual seria esse chamado para essa pessoa? O que ela poderia encontrar inicialmente nessa yoga? So, considering that nowadays, this whole process sounds amazing. Considering nowadays for the people that are in the very beginning and starting like, well, I'm feeling very stretched and this well-being of yoga is making me feel better and so on. What else this person could add in a day-by-day life in a simple way to start going deeper or something like that? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It will take us quickly on the journey home. So we can add the Maha Mantra to whatever we do. And if you are happy with yoga, if you're happy with so many other things, you add the Maha Mantra to what you are doing in your life. Então, acrescente o Maha Mantra. Ao que você estiver fazendo na sua vida que te faça bem de verdade, acrescente o Maha Mantra e faça isso todos os dias, constantemente, porque rapidamente ele vai adiantar bem esse seu processo de voltar para casa. And it sounds simple. Oh, I don't have to stand on one leg for 4 hours a day. I don't have to, fast for 1 week. All these things, they do have some attraction to them. That, by doing this, we get some rasa, some kind of nourishment. So it sounds simple to chant Hare Krishna. But the simple process has been given in the age when we really don't have the capacity to do austerities and penances and so many other yoga processes which were possible in previous ages. E às vezes soa muito simples, né? Então, beleza, vou cantar esse mantra. E é de propósito que soe simples, porque a gente não consegue ficar 4 horas por dia num pé só, fazer jejuns de uma semana constantemente ou de vários anos, né? E esse processo mais simples ele é dado de propósito porque esses antigos sábios sabiam que nesse momento da nossa civilização a gente não seria mais capaz de fazer aquilo que antigos yogis descritos em livros incríveis eram capazes de fazer.
And this is not our opinion that we've also gone to India and taken a little part. We have been under the greatest masters in India, which are in recent, hereditary, recent past, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti Rock Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. This descending knowledge, which is all connected to the Veda. So we've been very fortunate to be learning from them and giving the conclusion as best we can within a few minutes. E tudo isso, né, que o Maharaj está falando, ele está dizendo que não é a opinião dele. Ele teve essa boa fortuna de viver sob o abrigo de grandes mestres. Então, só para citar os mais recentes, né, ele citou Srila Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Só para citar os mais recentes, aqueles que cabem em alguns minutos aqui, que são e foram exemplos vivos de como levar a vida de forma apropriada. Então, observando a vida deles e o exemplo deles, a gente sabe que a gente está falando algo que tem pleno fundamento. And whether you're getting nourishment from yoga or whatever in this world, you can stop, spend a few minutes to think, do I want happiness? Do I want an eternal life? Then shouldn't I listen to those who have got that key in their hand instead of just getting temporary good health? E o que quer que a gente esteja fazendo na vida que nos faça bem, né, seja yoga ou qualquer outra coisa, que a gente sinta nossa vida mais saudável e tudo mais, a gente tem que parar um pouco e se perguntar, nós queremos felicidade? Nós queremos mesmo, né, uma vida eterna de felicidade? Então, se a gente quiser mesmo, se a nossa conclusão for sim, eu quero ser feliz e eu gostaria que isso fosse uma condição eterna, então a gente não devia utilizar essa instrução daqueles que encontraram a chave, a resposta para esse tipo de questionamento? Então é uma questão, no final das contas, bastante lógica. And they promise and guarantee it is not a fairy tale. They can't all be wrong, all these great saints and sages, all the religions are wrong. They're all telling you, come forward, come to the land of God, come to the land of happiness and eternity. Put the Lord at the center instead of putting ourselves at the center. E todos esses grandes sábios, eles deram essa mesma conclusão, que se a gente fizer isso, a gente vai para esse plano de eterna bem-aventurança e felicidade. Podia até ser que algum deles estivesse errado, mas dificilmente todos os sábios de todas as linhas fidedignas estarão errados, né? Então, é uma questão também de bom senso da nossa parte a gente observar, né? It can't all be a hoax. Não pode tudo ser um golpe, né? Something is there. We should search. And that desire to search also invites from the upper world inspiration within the heart for the solution. Então há algo lá e a gente devia procurar. E essa esperança, essa vontade de procurar algo é uma inspiração que a gente tem no nosso coração. Então existe uma solução. And for something that we don't know, but we want a solution, we will go to the textbooks and we will go to the professors. And in a mundane example, this is what is spiritual life proper, to go to the Veda and to go to those who are practicing in the proper teaching of the Veda. Então, assim como para qualquer coisa mundana, se a gente não sabe alguma coisa, a gente vai perguntar para alguém que saiba mais, ou a gente vai procurar um livro. Na vida espiritual não é diferente. Quando a gente tem dúvidas e a gente não entende claramente qual o caminho a seguir, a gente vai procurar os Vedas e os sábios que seguiram o caminho apropriado. Uma reflexão, porque nos dias de hoje, principalmente, a gente tem essa cultura do tudo muito rápido. É agora. E esse processo, ele leva vida. Né? A gente trabalha esse processo durante a vida. E talvez seja a maior dificuldade agora da sociedade atual é entender que tudo é um processo. E nesse processo a gente vai se refinando. A gente vai entrando em contato com algo maior e isso te projeta para um outro lugar, com outras coisas, outros pensamentos. Isso demora tempo. Isso demanda tempo, compromisso, dedicação. E acredito que o Bhakti Yoga
Hatha Yoga, as linhas da yoga, todas, desde o início até a mais aprofundado conhecimento, eles nos levam a esse caminho, que é que as coisas, elas têm um processo. Então, acredito que seja uma forma de um conhecimento que evidencia isso, que mostra isso de verdade. Sim, sim. So I think you should answer, because he can speak twice as much as me, because it's all in Portuguese. And it's not even a question, it's a bright conclusion. Oh, it's a bright conclusion. Yeah. Okay, and I was going to say... She put it in a form of a question, but she's concluding everything right. You know? Okay, but he is also the local representative. I am visiting, but he's helping so many people in Uberlândia, and it is good to hear directly. We know him as Sri Hari Prabhu, and he can give some reply to you, and I can learn from him afterwards a translation of what you say. Então eu não vou traduzir tudo o que ele disse, mas eu vou falar que ele me deu permissão para comentar. Uma coisa que é muito legal sobre o que você falou e que você pode enfatizar quando você pensar dessa forma é que você não precisa chegar no patamar de realização que esses mestres estão descrevendo ali, mesmo porque é quase impossível a gente chegar, para você perceber que a sua vida pode ser infinitamente mais brilhante do que ela é. Yoga, na verdade, é esse caminho entre a condição atual, que você percebeu que tem que ser aprimorada. Se qualquer pessoa que tiver bom senso nesse mundo tem que perceber que a condição atual tem que ser aprimorada. Se uma pessoa olhar para si mesma e pensar, eu sou perfeito, essa pessoa precisa de ajuda psiquiátrica, talvez. Então, assim, a gente tem, com um pouco de bom senso, a gente olha para nós mesmos e a gente percebe, tem muita coisa para melhorar. O caminho para melhorar, assim, no primeiro dia, quando você começa a tentar melhorar, já é muito mais legal. Mesmo que você encare um monte de dificuldades e sofrimentos, e para isso a associação é uma coisa muito importante. Então, o que ele está falando, né? A gente tem aqui em Uberlândia um grupo grande agora de Bhakti Yoga. Todos os sábados a gente assiste a aula dele pelo Zoom, onde ele estiver do mundo, ele dá a aula, eu traduzo, ou alguém traduz, e a gente se reúne. E tem onde você estudar se você quiser mergulhar mais fundo. E se a sua onda não é essa, se a sua onda é outra, você tem que tentar ir fundo em algo que seja fidedigno. E você vai a cada dia melhorar um pouquinho. Então, sim, a sensação de estar no caminho da dedicação é boa o suficiente até para você parar um pouco de se preocupar com o estado final de perfeição. Você esquece disso. E a jornada é incrível. A jornada é o yoga. E essa formação em yoga, ela existe, né? Aqui em Uberlândia, em diversos lugares do país e do mundo. Como ela se dá? Pô, isso aí foi coisa do Disney. O Disney está me pedindo para fazer propaganda, né? Existe um curso aqui em Uberlândia e existe um curso também em São Paulo, que é um curso que eu formulei há muitos anos e que vem acontecendo há muitos anos e que tem sido maravilhoso no sentido de que as pessoas vêm procurar um curso porque elas querem entender um pouco melhor o que é yoga. Então tem gente que quer dar aula, quer mudar de vida, tem gente que já dá aula e tem gente que nunca vai querer dar aula na vida, mas tem algum interesse nesse conhecimento que o Maharaj está falando. De onde vêm esses Vedas? O que é esse Śrīmad Bhagavatam? Qual é o elefante completo? Né? Então o curso ele tem sido isso, ele tem sido uma forma da gente se encontrar todo mês, durante 18 meses, e desenvolver um pouco do processo de yoga. Melhorar a saúde física e mental, mas principalmente tentar mergulhar mais fundo naquilo que é yoga de verdade. E quando eu digo que os frutos têm sido maravilhosos, é porque muitas pessoas que participaram do curso ao longo dos anos compreenderam a importância de entender yoga como conexão com o absoluto e não como bem-estar temporário. E nosso amigo Disney aqui, ele é uma dessas pessoas que decidiu transformar a vida dele. Quem conhece o Disney há tantos anos quanto eu sabe isso, né? E ele sabe também o quanto ele deve ao próprio esforço e às bênçãos que ele recebeu no caminho do yoga. Então, o curso é isso, é um mergulho mais profundo nesse caminho. Eu tenho que dizer, Sérgio, que eu lembro de você, sempre por meio do Disney, nessa formação, do Vinyasa 1 ao Vinyasa 4. Beabá. Muito bom. Que eu falo que esses frutos, eles a gente não consegue ver aos olhos, né? Muitas vezes foge aos nossos olhos. Mas, por exemplo, uma prática de Vinyasa 1 ao 4, uma coisa que começa simples, igual a gente falou
first step, vinyasa 1, 2, 3, 4. Tente fazer. Tente fazer 1 ao 4 e isso... E mais, observe o seguinte, o seu alongamento e a sua força muscular melhorariam com qualquer atividade física. Não tenha dúvida se você treinar direito. Mas a prática de yoga tem a ver com um estado de consciência. Se você aprender a prestar atenção no que você está fazendo, você vai começar a questionar melhor a sua própria existência. Se você começar a questionar de verdade e entender, opa, eu não sou esse corpo. Eu também não sou essa mente. Eu também não sou esses sentidos e essas conexões com esse mundo material. Quando você começa a se perguntar isso, e aí você pode começar a se perguntar, então quem eu sou? Daí você tem o Śrīmad Bhagavad Gita, o Śrīmad Bhagavatam, a boa associação, e aí você vai entender. E é o mais interessante que eu acredito que seja, é o quê? Que essa prática, ela dá espaço para essa escuta. Sim. Justamente porque é o que a gente não tem. Sim, então, cada vez menos. Eu já sou assim, eu era uma pessoa bastante cética quando eu era jovem, mas felizmente o mundo não era tão corrido. Eu tinha 8 ou 9 canais na minha televisão. Então eu tinha que me mexer e fazer alguma coisa. No mundo de hoje, se você deixar a distração te dominar, você não sai mais do seu sofá nem para comer. Isso mesmo. Então, isso tem gerado, né, um mundo que a gente vê que não é saudável. E é interessante um exemplo, né, dessa prática. Tem um casal amigo meu que um deles era um homem muito nervoso, um homem muito, sabe, aquilo a tempo e a hora, um temperamento difícil, indomável. E nós começamos a fazer a prática. E, um certo momento, ele conseguiu permanecer sentado, respirando por 2 minutos. É uma vitória. A esposa dele olhou para ele e falou assim, quem é essa pessoa? Então, assim, o processo, ele vale a pena porque ele nos traz de volta para nós. Sim, com certeza. E aí o próximo passo dele é cantar o Mahamantra por 2 minutos. Isso! E ele se abre disponível a. Sim. Então, peraí, eu tô me escutando, realmente tem alguém falando aqui comigo. Então, peraí, então, vamos fazer um mantra? Ele está disponível. Sim. Então, essas aberturas, essas pequenas luzes Sim. que vão nos dando, que não é para ninguém, ele é um processo muito intimista, individual, Sim. que ele é um reconhecimento de quem nós somos, do que a gente pode. Exato. Mas você tem que querer. Isso. A vontade é um fator essencial. E às vezes a pessoa ela acha que ela não tem vontade. Ah, você quer ser feliz? Não. Uma pessoa assim que não tem vontade, a inspiração para ela vem da boa associação. Então ela tem que se associar com pessoas que tenham vontade. Uhum. Eu jamais projetaria ter vontade de fazer as coisas que eu faço hoje em dia e que são assim a luz da minha vida, se não fosse a associação de pessoas como Srila Madhusudana Maharaj. Então ele nutre isso na gente. E sempre a gente tem que tentar se conectar com alguém que está num patamar melhor que o nosso. Isso nos inspira em qualquer área na vida. Na vida espiritual não é diferente. Não adianta você se conectar com pessoas que estão inventando um monte de coisas e você pergunta para elas, isso é muito comum no meio do yoga, você pergunta para essas pessoas, puxa, onde você leu isso? Uhum. Ah, num livro de tal pessoa. Tá bom, de onde ele tirou isso? Se você não consegue chegar numa fonte fidedigna de conhecimento, você está sendo enganado. Uhum. E por mais aparentemente atrativo que seja esse pseudo-mestre que está te enganando, você deve sair de perto, porque existem mestres verdadeiros, existe a escritura revelada verdadeira. Yoga não é uma brincadeira para cada um inventar uma coisa, é uma revelação para a gente tentar compreender e seguir. Então, se associar bem é muito importante. É essencial, na verdade. Srila Govinda Maharaj, meu guru, né, e irmão espiritual de Srila Madhusudana Maharaj, ele falava muito sobre isso, sobre a importância da boa associação para você desenvolver o seu caminho espiritual, que é yoga de verdade, né, o caminho espiritual. Então, associar-se bem é assim uma mensagem essencial. E principalmente esse processo ele não ser fim a algo material. Material seja físico, material seja bens, né, patrimônio, ou seja qualquer coisa assim, porque eu acredito que
nesse processo de yoga, não é sobre o que ter, é sobre o que ser. Sim, com certeza. E nesse ser, você se melhora. Né? O processo é pessoal, ele não é, faça uma aula de yoga e fique trincado em 30 dias. Faça uma aula de yoga e você será próspero. Para esse tipo de fim existem outros métodos, né? Você tentar usar yoga para isso é um desperdício absoluto. E muitas vezes a gente encontra pessoas que falam, faça yoga e você prosperará em 30 dias. Sim, então, sim. Esses são os enganadores clássicos. Né? Os equívocos banais. Eles vão prosperar, porque vão ter muitas pessoas com pouco esclarecimento e muita carência que vão fazer com que, por exemplo, financeiramente, essas pessoas que enganam os outros prosperem. Mas tudo tem volta. O karma é implacável. Nada acontece que não tenha uma reação. Isso é até uma lei da física. Então, uma hora o bicho pega. A gente planta aqui, a gente colhe aqui também, exato, né? Um ditado popular. E a gente queria fechar esse pensamento, essa questão sobre, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre o karma, né? Sobre esse processo. Não é uma vingança, né? Não, é uma colheita. É uma colheita. Então, a sua visão sobre esse processo, que acho que quase todo mundo tem muita curiosidade. Me falaram que o meu karma é esse e eu não tenho mais saída. O que você pensa sobre isso? Eu não vou falar o que eu penso, né? Eu posso falar um pouquinho sobre o que é revelado nas escrituras. Karma é como a lei da física mesmo. Uma reação a uma ação. Então, você age e você tem uma reação equivalente. Isso é o karma. E Srila Sridhar Maharaj, né, o guru de Srila Madhusudana Maharaj, ele costumava dizer que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Então, se você se vê numa determinada circunstância e ela é difícil, aprenda algo. Todas as circunstâncias, e especialmente as mais difíceis, elas podem nos ensinar algo. Então, a gente não tem que ficar reclamando do nosso passado ou de coisas que estão acontecendo. A gente tem que olhar agora o que é possível fazer. A partir desse momento, o que eu posso fazer para aprimorar a minha existência e seguir em frente? Tem muitas coisas que a gente vai ter que resgatar nessa vida, sem dúvida. Mas a gente não tem uma opção. Não existe marcha ré na existência. A gente tem que ir para frente. E gostaria de pedir a ele uma mensagem para quem está nos assistindo e os contatos também, né? Tanto dele quanto seu, para a gente também, se quiser se comunicar, quiser entender um pouco mais, se tiver alguma literatura até mesmo para iniciar, para quem queira iniciar esse processo, tá bom. Deixar isso para os nossos espectadores. Ótimo. So Maharaj, she's asking for some final thoughts and final message. And maybe some ways that I can do for the watchers and viewers to get in touch with us and know furthermore, or books they can read and anything. Well, definitely. You've got your representative right here in Ullaberry, in Uberlandia, and so you can give the information how to contact here. But yoga, we established from the beginning, is all coming to improve us. It's all trying to take us up, not take us down. Though today you might have some strange yogas which are not authorized, which do, if you see beer yoga, you've got to, I've seen it, you've got to be cautious. So anyway, if we have that tendency to improve, we must try to think, this point, is what I'm doing actually taking me to a life of eternal joy? Is it solving the problem of birth and death? Yes or no? If no, then think that yoga is taking us towards that path, but I'm not there now. So, what is that path? And we've expressed that a little before, that yoga, but it is all leading to Bhakti Yoga, where we get entrance, we get that opportunity by their grace to enter into joy and eternality. So whatever we are doing, we should try to think, if I'm sincere, I do want an eternal life. We're not meant to just be born and die again and again. And so we should try to
search for that path and get good guidance. Então, a mensagem do Maharaj é que a gente tem que entender que yoga é um processo que vai nos elevar, vai aprimorar a nossa existência. Esse é um ponto essencial. Qualquer tipo de yoga fidedigno. Porque, infelizmente, hoje em dia existem pseudomodalidades de yoga inventadas por pessoas completamente sem noção. Como ele citou, esse beer yoga, que é uma prática onde as pessoas praticam yoga e bebem cerveja ao mesmo tempo. Esse é o tipo de processo que vai fazer você afundar. E é disso que você tem que escapar. Então, quando você consegue perceber que yoga é um processo para engrandecer a sua existência, e você se pergunta, puxa, eu quero uma vida eterna de felicidade, e aos poucos, refinando a sua própria prática e sua própria conexão, você vai chegar à conclusão óbvia de que sim. Então você vai verificar, você vai checar. Então, o que eles falam? Os verdadeiros yogis, o que eles falam sobre como chegar nesse ponto? E passo a passo você vai chegar nisso que é chamado Bhakti Yoga, é inevitável. Então, esse é um processo para todas as pessoas que querem mesmo melhorar a existência e é isso que a gente está aqui para fazer. E aí o Maharaj me pediu para passar, então, um contato, né, uma forma das pessoas saberem um pouco mais e poderem participar, se elas tiverem vontade. Yoga é para todo mundo que tem vontade e que quer mesmo aprimorar a existência. Então, acho que o mais fácil eu dar aqui é o meu website, né, e aí lá as pessoas têm meio de contato, têm informações sobre curso e tudo mais, e o endereço é super fácil, é sergiocarvalhoyoga.com, só. Certo. Vou agradecer. I was just going to say, about the yogas, so many good things, but they're taking us somewhere. And the Maha Mantra, we already explained, is there in the Vedas and they're given by the great masters. This Maha Mantra is taking us to the destination of eternal happiness. And some analogy our Gurudev, our master, Srila Sridhar Maharaj gave is, well, we'll adapt it for Brazil. If you want to go from here to New York, you can go on this bus to there, that bus to there. I don't know all the countries in between, but probably going through Colombia, Panama, Mexico, all the way. You can take buses, walk some of the way, take a boat some of the way. You're getting, on the way. But if you know there's an airplane, takes off here, it lands in New York, you have to cross all those places, but you do it almost unknowingly. And so the Maha Mantra is this example. We have to cross many planes of consciousness, but it takes us there almost unknowingly by the special dispensation in this age of Kali Yuga. So here we've got our real clue to a successful life. Então, para fechar uma analogia maravilhosa aqui, né? Que existem vários processos de yoga fidedignos e legais e que vão melhorar a nossa consciência em vários aspectos. Mas o Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nos leva para o nosso destino. Então, nessa analogia que o Maharaj fez, ele falou, se a gente quiser sair daqui, primeiro ele falou que Srila Gurudeva ou Srila Guru Maharaj? Srila Guru Maharaj made the example. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele dava esse exemplo, né? E o Maharaj adaptou o exemplo geograficamente, dizendo que se a gente quiser sair daqui e ir para Nova York, a gente pode tentar ir a pé, de bicicleta, de carro, uma parte do caminho a pé, outra de bicicleta, outra de barco, e a gente vai ter que cruzar, sei lá, a Colômbia, o Panamá, o Canal do Panamá, o México, um monte de estados nos Estados Unidos e chegar lá em Nova York, dá. Mas tem um avião. Inventaram já um avião. E o avião, ele pode fazer diferentes rotas, inclusive essa que a gente fez de carro ou a pé, e a gente pode passar por todos esses lugares, mas a gente não vai nem perceber. A gente está no avião e a gente vai pousar em Nova York. Da mesma maneira, o processo do cantar dos santos nomes, ele vai levar a gente por todas as etapas, todas as gradações necessárias no caminho do yoga para a gente atingir a realização suprema e se conectar a esse plano de bem-aventurança eterna. Mas a gente mal vai perceber que a gente está curando tantas coisas e rompendo tantas barreiras, porque a gente vai estar concentrado no cantar do Mahamantra. Hare Krishna.
Namastê. Namaste. Hare Krishna. Agradeço imensamente a participação, a disponibilidade, essa possibilidade de a gente levar a cultura indiana, o yoga, para mais pessoas, elas entenderem, né? Muitas vezes a gente tem equívocos, né? Entenderem bem essa postura de vida, essa destinação do nosso servir. Que vocês tenham gostado. Eu amei, chiquíssimo, nosso Culture-se. Vou agradecer a presença de vocês até aqui com a gente, a presença dos nossos convidados e deixar aqui também para o nosso próximo episódio o convite para vocês acessarem os nossos episódios e verem tantas personalidades e agentes. A cultura indiana hoje iluminou o nosso Culture-se e eu espero que você esteja com a gente sempre. Até mais!